Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido a todos os irmãos nesta manhã para juntos lermos a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo do número 7. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 7 da palavra de Deus. Nós iremos, nesta oportunidade, abordar o seguinte tema: Éfeso, a igreja do amor esquecido. A igreja do amor esquecido. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1 diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu castiçal, o teu candeeiro. Caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós vamos transitar então de um livro do Antigo Testamento para um livro do Novo Testamento, Apocalipse. E neste momento, para abordarmos o tema do amor esquecido, uma carta de amor, uma carta do Senhor Jesus para a igreja de Éfeso. Meus irmãos, Éfeso era uma das 4 cidades mais importantes do Império Romano. Juntamente com Roma, Alexandria e Antioquia da Síria. Antioquia da Síria foi aquela igreja que enviou Paulo e Barnabé para as viagens missionárias, que começaram a partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Era a maior, a mais rica, a mais importante cidade da Ásia Menor. Era o centro do culto a Diana, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade mística, uma cidade cheia de superstição e também um dos centros do culto ao imperador romano. Não apenas imperava na cidade o misticismo e a idolatria, o culto a Ártemis, o culto a Diana, mas também a perseguição violenta e implacável àqueles que buscavam ser fiéis ao testemunho do Senhor Jesus e à palavra de Deus. Também prevalecia na cidade a imoralidade sexual associada aos cultos pagãos. Não era fácil para um cristão ser um residente na antiga cidade de Éfeso, na Ásia Menor. O apóstolo Paulo visitou essa cidade, a cidade de Éfeso, no final da sua 2ª viagem missionária. E na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou pelo menos 3 anos, um pouco mais de 3 anos, e ele estabeleceu-se naquela cidade, conforme lemos em Atos, no capítulo de número 19. E o registro bíblico de Atos 19, nós quando lemos esse texto, vemos nesse texto que Deus realizou sinais, prodígios e milagres na cidade de Éfeso. E é interessante que o texto nos diz, lá em Atos 19, que as pessoas ouviram o evangelho proclamado pelo apóstolo Paulo, e ao ouvir o evangelho, ao serem confrontadas com a mensagem da salvação em Cristo Jesus, essas pessoas elas denunciavam publicamente suas obras. E diz o texto que as pessoas também que se convertiam, elas rompiam com o ocultismo e queimavam os seus livros de magia. Isto em praça pública. Elas se arrependeram e creram na mensagem do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, o evangelho de Cristo.
E é interessante que o apóstolo Paulo, anos depois, escreveu uma carta endereçada à igreja de Éfeso, como lemos no Novo Testamento. Aqui hoje, o Guilherme, eu esqueci o nome da filha, e a Débora. Guilherme e a Débora fizeram uma leitura de um texto da carta de Paulo aos Efésios. E é interessante isso. Por quê? Porque nós temos agora Paulo escrevendo esta carta, agradecendo a Deus pelo grande amor demonstrado na vida desses cristãos, conforme você pode ler em Efésios capítulo 1, versículo 15. Em Efésios 1, 15, Paulo diz que havia um grande e profundo amor no coração daqueles irmãos em Éfeso. E Timóteo, meus irmãos, anos depois, foi enviado para ser pastor da igreja de Éfeso. E é interessante que, mais tarde, por exemplo, o apóstolo João também pastoreou aquela igreja. Se você pegar em 1 Timóteo 1, 3, Paulo pede para que Timóteo fique em Éfeso para cuidar da igreja. E anos depois, a tradição cristã confirma isso de uma forma bem abundante, que o apóstolo João, o último apóstolo de Cristo vivo, ele foi pastor naquela área e também pastoreou de uma forma direta a igreja de Éfeso. Agora, meus irmãos, 40 anos depois da fundação daquela igreja, já na segunda geração de crentes, Jesus envia uma carta à igreja de Éfeso, conforme lemos aqui em Apocalipse, no capítulo 2, versículos 1 ao 7, mostrando que esta igreja permanecia fiel na doutrina, leal na doutrina, mas que já estava se esfriando, ela estava fria no seu amor por Cristo e no seu amor cristão. E o Senhor Jesus, meus irmãos, tem uma mensagem para esta igreja, e esta mensagem é para a igreja de hoje também. E no versículo de número 1 do capítulo 2, aprendemos que Jesus está presente e em ação no meio da sua igreja. Jesus está presente na igreja e em ação no meio da sua igreja. É o que aprendemos no versículo 1. Jesus tem poder e autoridade sobre as igrejas e seus líderes. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A palavra anjos aqui, no grego angelos, significa mensageiros. Mensageiros. Ela pode referir-se, meus irmãos, a mensageiros humanos, especificamente os pastores das igrejas, ou aos anjos mesmo. É interessante que a proeminência dos anjos em Apocalipse apoiaria essa última opção, de que anjos ali são anjos mesmo, uma vez que em Apocalipse você tem, por diversas vezes, a menção de anjos em ação no cumprimento dos planos redentores de Deus, conforme Apocalipse 22, versículo 6. É um dos textos que menciona isso. E muitos intérpretes, meus irmãos, entendem os anjos destas igrejas. São 7 igrejas na Ásia Menor, e o Senhor Jesus tem uma mensagem para cada uma das 7 igrejas, e muitos entendem que estes anjos das igrejas são personificações da identidade da própria igreja. Há também essa opção, portanto, há aquela ideia de que seria mensageiros humanos, neste caso os pastores das igrejas, ou anjos mesmo, ou a personificação das próprias igrejas, ali representadas. Mas, meus irmãos, por exemplo, eu concordo com o Kistemacher neste sentido. As 7 estrelas, elas são identificadas como o anjo de cada igreja, conforme vemos em Apocalipse 1, versículo 20. Portanto, não se trata aqui de seres angelicais que estão ao serviço de Deus. O anjo, neste caso, é um símbolo e é definido pela palavra de Deus como sendo um mensageiro, conforme vemos em Hebreus capítulo 1, versículo 14, um angelos de Deus, um mensageiro de Deus. E a estrela é usada para orientar e guiar. Você vai encontrar isso, por exemplo, em Mateus 2,2, nos dá esta ideia de que a estrela orienta e guia. Então, este símbolo é um símbolo que aparece tanto no Antigo Testamento, como em Gênesis 1,16, como no Novo Testamento. Na criação, Deus estabeleceu os astros para orientação também. Então, Gênesis 1,16. Portanto, essas estrelas que são os anjos das igrejas, eu entendo que representam os líderes, os pastores daquelas igrejas. Os 7 castiçais de ouro que estão simbolizados aqui são as próprias igrejas, são as 7 igrejas, que por sua vez englobam todas as igrejas do mundo.
conforme vemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. E o Senhor Jesus tem na mão as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele tem na mão a sua liderança, que ele estabelece, e ele anda no meio da sua igreja. Ele é o rei que governa a sua igreja. Capítulo 2, versículo 2, nos mostra que ele não apenas anda no meio da igreja e tem a igreja na mão. Diz também que ele faz um elogio para a sua igreja. Observe o versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O Senhor Jesus faz aqui elogios à igreja de Éfeso. Observe que ela era uma igreja fiel à doutrina. Quando você lê também o versículo 3 e o versículo 6 destaca que ela odiava as obras dos nicolaítas. Olha o versículo 3 ainda, que vai dizer: tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. E o 6 ele ressalta que essa igreja odiava a obra dos nicolaítas, as quais o Senhor também odeia. Portanto, ele faz elogios à igreja, e o primeiro destaque aqui é que era uma igreja fiel à doutrina, era uma igreja ortodoxa, que cria de acordo com o ensino ordenado, de acordo com o ensino deixado por Jesus e pelos apóstolos de Cristo. Meus irmãos, a heresia não precedeu a ortodoxia, como afirmam Bauer e Ehrman. 2 teólogos, um deles chamado Bauer, escreveu um livro em 1934, que depois foi traduzido para o inglês em 1979, se não me falha a memória. Se tornou mundialmente conhecido, e agora as ideias desse Bauer, esse teólogo alemão, foi popularizada por Bart Ehrman, um crítico textual do Novo Testamento, muito conhecido nos Estados Unidos, um homem que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. E nesta obra de Bauer, a tese de Bauer e Ehrman é a seguinte: que nós não temos cristianismo, nós temos cristianismos, no plural. E que no passado, na igreja primitiva, não havia ortodoxia, não havia unidade. Havia diversos pensamentos soltos, mas que do 4º ao 6º século, um grupo se estabeleceu, ganhou força e silenciou os demais. E esse grupo que se estabeleceu começou a reescrever a história do cristianismo e a estabelecer agora o que é o cristianismo, anulando o que era antes desse período. E esses indivíduos defendem que, neste caso, a ortodoxia precede, ela vem depois da heresia, porque antes era uma série de ideias, agora vem um grupo que se autodenomina de ortodoxo e silencia as pessoas no passado. Portanto, de acordo com eles, o grupo dos vitoriosos é que são chamados de a ortodoxia, mas o cristianismo nunca foi assim, sempre foi cheio de ideias soltas e divergências de todo sempre. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade porque o próprio Novo Testamento mostra que já houve desvios da doutrina, e o próprio Novo Testamento já combate essas heresias. Você percebe aqui a obra dos nicolaítas, uma heresia que surge na igreja cristã, e ela é condenada aqui em Apocalipse. Uma série de doutrinas, por exemplo, que são combatidas nas cartas de Paulo a Timóteo e nas epístolas do apóstolo Paulo às igrejas, a carta aos Colossenses, por exemplo, em que ele combate um gnosticismo incipiente, não era tolerado pelos apóstolos. Então, desde o princípio, houve tentativas de se desviar da doutrina, mas os apóstolos corrigiam isso. Então, essa ideia de que a ortodoxia vem depois da heresia, ela não tem amparo na história e nem na palavra de Deus. É triste que alguns pregadores da atualidade defendam uma coisa dessa. Há até um pregador famoso que disse que não existe ortodoxia, mas existe sim a ortodoxia. E a ortodoxia está onde? Na palavra de Deus. Está nos textos sagrados que foram nos deixados pelos apóstolos que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. E nós temos aqui a mensagem de Cristo preservada e a mensagem dos apóstolos no texto sagrado. E já neste tempo surgiram falsos mestres, falsos ensinadores tentando deturpar a doutrina e levar o povo para o erro.
Mas nós já temos aqui repreensões de Deus para os que fazem tais coisas. Um desses desvios aqui, conforme lemos aqui, é o versículo 6, é a doutrina dos nicolaítas. Se você ler o versículo 15, o versículo 15 faz mais referência ainda sobre essa doutrina dos nicolaítas, o que era essa doutrina. Estes falsos mestres, eles são mencionados também a carta a Pérgamo, a igreja de Pérgamo. Então, no versículos, capítulo 2, não é? Versículos 12 ao 17, eles são mencionados também lá, porque estavam a criar problemas também na igreja de Pérgamo. E as práticas dos nicolaítas, elas estão ligadas à doutrina de Balaão, porque está no versículo 14 e 15 deste capítulo, e também a personagem histórica Jezabel, capítulo 2, versículos 20 ao 23. Quais são os pecados que nós encontramos em Balaão e Jezabel? Os dois pecados que nós encontramos que caracterizam esses personagens é a idolatria e a imoralidade. Idolatria, eu poderia colocar aqui o sincretismo, porque Jezabel queria misturar a religião de Israel com o paganismo. Então havia aqui idolatria, sincretismo e imoralidade sexual. Portanto, os nicolaítas, eles estavam propondo uma nova versão da fé cristã, uma nova versão de cristianismo. Eles pregavam um evangelho sem exigências nenhumas, um evangelho libertino, né? Sem nenhuma proibição. Eram pessoas que se diziam crentes, mas não eram. Eles queriam gozar, na verdade, do melhor do mundo e do melhor da igreja. Eles imaginavam, por exemplo, que os crentes, né, podiam viver como quisessem. E eles incentivavam aos crentes a comer comidas sacrificadas aos ídolos. Eles eram imorais e ensinavam que a imoralidade sexual não era pecado. Temos aqui influências, inclusive, gnósticas por detrás desse pensamento. No capítulo 2, versículo 6, diz que a igreja de Éfeso não tolerou a heresia dos nicolaítas. A igreja de Éfeso odiou as obras dos nicolaítas. E o que é mais interessante, o Senhor Jesus também diz, as quais eu também odeio. Vocês odiaram a obra dos nicolaítas? E Jesus disse, eu também odeio as obras dos nicolaítas. Portanto, há aqui um elogio de Jesus para esta igreja. No versículo 2 agora, aprendemos que essa igreja não era apenas fiel na doutrina, não era apenas leal na sua obediência à palavra de Deus, era uma igreja trabalhadora também. O versículo 2 diz, conheça as tuas obras, o seu labor, a sua perseverança. Quer dizer, era uma igreja trabalhadora. O labor aqui, meus irmãos, inclui trabalho físico e trabalho mental. E ambos normalmente são difíceis e são cansativos. Deus não se esquece, né, dos combates e das aflições dos seus servos. É o que nós aprendemos em Hebreus 6:10, Hebreus 10:32. E é interessante que o facto da igreja de Éfeso opor-se aos homens maus e aos hereges, a lutar contra os falsos apóstolos e nicolaítas no seio da comunidade, sem dúvida alguma, isso causava neles o quê? Exaustão entre os membros da igreja, porque não é fácil você combater os hereges. Eles geralmente são zelosos, dedicados e estão empenhados para negar a fé cristã verdadeira, a fé cristã revelada na Sagrada Escritura, a fé que de uma vez por todas foi dado aos santos, como está em Judas, capítulo 1, versículo 3. Na epístola ao Judas, ele fala que a fé que nós recebemos é uma fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. É para sempre que nos foi dada essa fé. Quer dizer, essa mensagem do Evangelho, ela não pode ser alterada, sem ser perdida. E não é fácil você lutar contra os hereges. Porque negar é mais fácil do que afirmar e defender. É mais fácil você acusar do que defender. O versículo 2 ao 3 também nos mostra que a igreja de Éfeso era perseverante nas provações, nas tribulações. A igreja sofreu grandes tribulações e ela perseverou. Muitos crentes, meus irmãos, hoje em dia querem a cruz, aliás, querem a coroa sem a cruz. Não querem a cruz. Não querem tomar a cruz e seguir Jesus. A cruz é um instrumento de morte, não é de castigo em si, de apenas um sofrimento que te mantém vivo. A cruz era para eliminação mesmo. Nós temos que tomar a cruz e seguir Jesus, quer dizer, temos que morrer todos os dias para o nosso eu. Como diz o apóstolo Paulo,
Em Gálatas, no capítulo 2, versículo número 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Assumirmos a vida de Cristo em nós, vivermos essa vida para a glória de Deus. E é interessante que hoje muitos querem a coroa, mas não querem a cruz. Querem riqueza sem trabalho também. Muito comum isso. Querem salvação sem conversão. Querem ser salvos, mas não querem se converter. Querem as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos. Não querem uma relação com Deus, mas querem as dádivas de Deus. E a igreja hoje, infelizmente, prefere ser reconhecida pelo mundo do que conhecida no céu. Querem um aplauso e a aprovação dos homens, mas não está preocupada com a aprovação de Deus. E a igreja de Éfeso, olhada por fora, meus irmãos, olhando para a igreja de Éfeso por fora, ela era muito bonita. Aparentemente estava tudo bem. Uma igreja trabalhadora, fiel, zelosa da doutrina, não é isso? Enfrentava as tribulações, mas faltava ali uma coisa. E o versículo 4 nos mostra aqui que Jesus repreende esta igreja. Olha o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti. Você tem muitas coisas boas. Você reprova os nicolaítas, vocês são firmes na doutrina, vocês são perseverantes, são trabalhadores, mas tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Observe, meus irmãos, que em Atos 19, nós lemos que esta igreja começou a partir de um avivamento. Éfeso surge num avivamento. E na segunda geração de crentes, eles abandonaram este amor, este primeiro amor, este fervor, esta experiência inicial maravilhosa. E no versículo 4, meus irmãos, podemos aprender que nós abandonamos o nosso primeiro amor quando nós substituímos o amor a Jesus pela a ortodoxia e pelo trabalho. Não podemos abandonar o amor por Jesus através da nossa dedicação no trabalho na igreja e pelo zelo doutrinário. O zelo pela doutrina pura não pode ser substituído, não pode ser um substituto, assim fica melhor, para o amor. Então, eu não preciso de amá-lo, eu não preciso de ter amor por você. Se eu for zeloso na doutrina, está tudo bem. Eu não posso fazer isto. Eu tenho que manter as duas coisas. E aquela igreja tinha um zelo doutrinário, mas sem o amor. E esta luta pela doutrina, esse trabalho intenso e as perseguições, meus irmãos, levaram a igreja de Éfeso à aridez. Isso acontece facilmente. Somos atacados por falsos apóstolos, por nicolaítas, por hereges, e nos empenhamos para refutá-los. E nos desgastamos no trabalho. E nos dedicamos a tal ponto que chega uma hora que é natural que, se não tivermos uma atenção nesse sentido, uma busca, mantendo esse fervor espiritual, numa busca contínua na presença de Deus, que venha a aridez, o esfriamento. E aconteceu isso com aquela igreja. A Escritura diz em João 13, versículos 34 e 35, que o amor é a marca do discípulo. Sem amor, meus irmãos, o nosso conhecimento, nossos dons, a nossa própria ortodoxia, não é? Ela não tem nenhum valor. Quando você lê, por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 ao 3, nos mostra que sem amor, nada disso tem valor. Odiar o mal, aborrecer o mal, não é o mesmo que amar a Cristo. Você deve odiar o mal, mas não é o mesmo que amar a Cristo fazer isto. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Uma coisa é amar a pregação, outra coisa é amar aqueles a quem nós pregamos, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. Em Éfeso, meus irmãos, havia fidelidade na doutrina, isso não há dúvida nenhuma. E os apóstolos que vinham, tentavam enganar, eram descobertos, não é? Mas por falta de amor, a falta de amor deles estava na prática do cristianismo deles. Havia falta de amor naquela igreja. E Jesus então exorta aquela igreja.
Éfeso, ela é uma igreja ortodoxa, trabalhadora, fiel nas provas, mas perdeu o calor daquela primeira experiência cristã, aquele avivamento maravilhoso que aconteceu na cidade de Éfeso, em Atos 19, aqueles irmãos que queimaram seus livros mágicos em praça pública, com aquele fervor maravilhoso, aquele zelo de Deus, aquele amor por Cristo. Eles estavam frios, já não era a mesma coisa. Pastor Hernandes, ao comentar este texto, ele diz o seguinte, que esta igreja é como uma esposa que ela não trai o seu marido, mas também não devota-lhe amor. Era uma igreja que não traía Jesus na doutrina, mas não tinha um amor, um zelo por Deus e um amor por Jesus, um amor fervoroso por Jesus. Nós abandonamos, meus irmãos, o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. E nós vemos um exemplo parecido com isso no Novo Testamento, naqueles episódios de Jesus com os fariseus. É importante entendermos que a Escritura diz que todas as coisas boas, não é? Elas foram feitas em nome de Cristo, que todas as coisas boas, que não são feitas por amor a Cristo, e sem essa motivação do amor, elas não servem para nada. Conforme vemos então em 1 Coríntios 13. E os fariseus, eles eram isso, eles eram zelosos das coisas de Deus. Não há dúvida, quando você lê os evangelhos, você vê o zelo dos fariseus. Eles eram zelosos das coisas de Deus. Mas no capítulo 23 de Mateus, o Senhor Jesus faz uma série de críticas a esses fariseus. Eles eram zelosos, sim, das leis judaicas, eram zelosos da tradição dos judeus, da cultura e da fé que receberam, mas não era um zelo motivado pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Isso fica claro em Mateus 23. Não era por amar a Deus sinceramente ou por amar ao próximo, era apenas um zelo religioso, e o amor aqui havia se esfriado e sido trocado pelo aquele zelo rude pela ortodoxia. Por exemplo, é quando alguém peca e a Bíblia diz que nós temos que exercer a disciplina eclesiástica. É mentira o pastor que diz que não tem que ter disciplina eclesiástica. Ele está enganando você, porque Jesus disse em Mateus 18 que a disciplina eclesiástica deve ser feita pela igreja, e quem diz o contrário está mentindo para você. Eu tenho que afirmar isto. Por outro lado, é uma mentira e uma blasfêmia quando a igreja disciplina e sente um gozo na disciplina. Porque, meus irmãos, ter que exercer disciplina eclesiástica, a excomunhão, não é algo que nos traz alegria. É algo necessário para o bem daquela alma e para defender a honra de Cristo. Mas não é algo que nos traz alegria. E, às vezes, há contextos religiosos em que há uma satisfação em castigar os pecados na comunidade. E nós não podemos ter... A gente faz isso com temor e tremor, porque nós somos também falhos e pecadores. Fazemos porque Deus assim o diz na sua palavra. Praticamos essas coisas, mas não é com um zelo, com alegria, né? Com aquela alegria, que bom que aconteceu isso. A gente sofre com isso. Aquela comunidade, ela estava combatendo os hereges, mas às vezes, meus irmãos, isso pode se tornar uma satisfação tão grande que a gente se esquece do amor. E por isso que eu tenho dificuldade com aquelas pessoas que são doutores em heresia. Há teólogos que são doutores em heresia, que sabem combater muito bem as heresias, e combatem, e há pouca mensagem positiva, porque a melhor forma de combater a heresia é proclamar a verdade. E às vezes, aqueles debates que você encontra, e de vez em quando eu acabo participando de um ou de outro, na internet ou com alguém, às vezes o zelo de derrotar o outro, de vencer o debate, de refutar o outro, dizer que o outro é o herege. Então é muito perigoso. O zelo doutrinário pode envaidecer uma pessoa, o zelo doutrinário pode matar uma pessoa se não é um zelo baseado no amor a Deus, motivado pelo amor ao próximo. Toda disciplina eclesiástica que é pela honra de Cristo e por amor ao irmão é aceita por Deus, mas a disciplina ou qualquer ação de refutação à heresia, que é simplesmente pelo ato e o prazer de fazer aquilo, está fora do espírito do Evangelho. Então, são duas verdades que temos que manter. Esta igreja, meus irmãos,
era zelosa. Alguém dizia que era apóstolo, ela descobria que não era e dizia logo: você é um mentiroso, você não é apóstolo. Se ela fazia rapidamente. Mas não basta só fazer isso, tem que amar também, tem que ter amor também. Abandonamos o nosso primeiro amor quando nós examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos também. Porque esta igreja, ela era perita para descobrir as heresias dos outros. Mas ela não conseguiu perceber a falta de amor que ela tinha. E o Senhor Jesus foi e denunciou: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Então a igreja de Éfeso examinava os outros e era capaz de identificar falsos ensinos, mas não examinava a si mesma. Ela tinha doutrina, mas não tinha amor. Ela identificava a heresia nos outros, mas não a frieza do próprio coração. Versículos 5 ao 7 agora, temos aqui uma ordem do Senhor Jesus para a sua igreja. O Senhor Jesus ordena a sua igreja a recuperar o seu primeiro amor, a voltar à prática das primeiras obras. Olha só o versículo 5 e 7. O 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Agora, o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O recuperar aqui o seu primeiro zelo, ternura, é isso que o Senhor Jesus queria, que a igreja recuperasse o seu primeiro zelo. Eles deveriam orar fervorosamente e vigiar diligentemente e voltar à prática as primeiras práticas, quando eles já haviam se convertido, aquele amor puro, genuíno por Jesus, que havia esfriado no coração deles. Amados, se a presença de Cristo ela for descuidada na nossa vida, nós podemos esperar da parte de Cristo o quê? O seu desagrado. Quando o nosso fervor espiritual, quando a nossa paixão, eu falo, este amor por Cristo transbordante, quando isso começa a se esfriar no nosso coração, isso você pode esperar da parte de Cristo a repreensão de Cristo. Ele vai dizer: lembra-te, arrependa-te e volta. São as 3 ordens de Cristo para a sua igreja. Lembra-te da alegria da salvação. Arrependa-te de trabalhar sem amor. Volta a fazer como antes, como nos melhores tempos da sua peregrinação com Cristo. Você tem isso com certeza na sua memória. Lembre-se daqueles dias, daqueles momentos tão especiais, momentos que marcaram a sua trajetória, momentos de grandes experiências, de maravilhosas experiências com Deus. Lembre-se daqueles primeiros momentos em que você teve aquele seu encontro com Cristo, que Cristo mudou sua vida, encheu seu coração de paz, de alegria, da felicidade, uma felicidade plena, maiúscula, indizível, cheia de glória, que o mundo não tem, que o mundo não pode dar, que o mundo não pode tirar também, e que você não tinha vergonha de falar do amor de Deus e da sua misericórdia, da sua salvação para os seus parentes, para os seus amigos. Eu tinha até aqueles que diziam assim: parece que esse homem perdeu o juízo, o que aconteceu com ele? Que mudança é essa? Aquele entusiasmo do domingo, você queria vir para a igreja, você queria estar no meio dos crentes, ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus, você tinha fome de Deus, zelo de Deus e vontade de cultuar a Deus. Mas foi passando os anos, é uma briguinha com um, é uma tristeza com o outro, foi o pastor tal que me fez aquilo, e a igreja tal que aconteceu aquilo outro, e você começa a ter uma série de experiências, algumas maravilhosas, mas outras não tão maravilhosas. E agora vai chegando um momento em que aquele amor, aquele zelo, aquela alegria transbordante de fazer as coisas para a glória de Deus, aquilo começa a ficar estranho e parece que é mais forçado agora, é mais uma obrigação do que um desejo pleno, uma vontade motivadora, é mais uma obrigação de vir para a igreja, estar com os irmãos, pregar o evangelho, dar o testemunho, parece que é mais uma obrigação. Esta igreja estava sem esse amor transbordante inicial, aquele amor da igreja que vemos, aquele fervor da igreja de Éfeso lá de Atos
19, aquele amor que Paulo elogia na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 15, já não era a mesma coisa. Mas o Senhor Jesus disse, lembra-te, você se lembra daquele dia, daquela época, daqueles momentos? Arrependa-te e volta para aqueles momentos, volta para aquela dimensão. Interessante que aqui diz, lembra-te de onde caístes. Ele está dizendo assim, lembra-se como você caiu. Não é você ficar lembrando do seu pecado, né? Mas lembra-se não é da situação, recorda-se daquela situação que você caiu, não é isso. Lembre-te de onde caíste. Não é como caíste. Não é lembrar-se do pecado, mas de onde caíste e volta. Volta para aquele período antes de ter caído no seu amor. O filho pródigo, meus irmãos, a parábola do filho pródigo, muito conhecida, o filho pródigo começou o seu caminho de restauração quando ele se lembrou da casa do pai. Lembra-se da parábola do filho pródigo? Ele pede a sua parte da herança. Eu posso pregar isso, talvez, eu acho que é uma mensagem maravilhosa. E com mais tempo, numa outra oportunidade, eu vou mencionar aqui a parábola do filho pródigo. Mas ele pediu a parte da sua herança e foi para uma terra longínqua e gastou tudo quanto tinha com as meretrizes em pecado. E ele agora, falido, em grande desespero, estava desejoso de comer as bolotas, as alfarrobas com que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E ele então se lembrou da casa do pai, que lá na casa do pai não tinha fartura e não tinha falta de coisa alguma. Ele recordou-se dos tempos da comunhão na casa do pai. Então, antes de se levantar e voltar para a casa do pai e de se arrepender, ele se lembrou. Então, lembra-se nesse sentido, essa lembrança para o arrependimento. E o versículo 5 nos mostra também a questão do arrependimento. O arrependimento aqui, meus irmãos, não é uma emoção, mas é uma mudança radical de atitude. Tem um aspecto emocional, que é a tristeza pelo pecado cometido, mas a ênfase aqui é a mudança radical. É mudar a mente nesse caso, é mudar de direção, é voltar-se para Deus, é deixar o pecado. Lembra-se, arrependa-se, quer dizer, deixa o pecado e volta à prática das primeiras obras. É isso que o texto quer dizer. E o filho pródigo não apenas se lembrou da casa do pai, ele se levantou e foi de volta para a casa do pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele até fez um ensaio do que ele ia dizer para o pai, quando se encontrasse com o pai. Portanto, lembrança não é sem uma lembrança sem mudança, não é? E a lembrança sem mudança é remorso, simplesmente remorso. Não é arrependimento. Aqui é uma lembrança que conduz àquela tristeza, segundo Deus, que te leva ao arrependimento e ao abandono do pecado. Outro ponto importante é que esta foi a diferença aqui entre Pedro e Judas Iscariotes, né? Pedro negou Jesus, jurou que não conhecia Jesus e praguejou que não conhecia Jesus. Ele pecou contra Jesus, mas ao ser confrontado arrependeu-se. Ele foi perdoado por Jesus porque ele se arrependeu. E Judas? Judas traiu Jesus, mas ele não se arrependeu. E diferente de Pedro, ele não foi restaurado pela graça de Deus, porque Judas, ele ficou triste, mas não se arrependeu. Pedro pecou, ficou triste, mas se arrependeu e foi restaurado pela graça de Deus. No versículo 2 nos mostra também a questão da volta à prática das primeiras obras. Arrependimento, meus irmãos, deve desembocar em frutos dignos de arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Ninguém que se arrepende continua pecando naquele pecado, continua praticando aquele pecado. O arrependimento é deixar o pecado, não é continuar nele. Não é arrependimento e depois arrependimento. É arrependimento e depois frutos de arrependimento. O versículo 5 nos mostra ainda essa advertência solene. Olha só o aviso de Jesus: se não, venho a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Lembra-se, arrepende e volta. Se não, eu virei aqui e removerei o seu candeeiro. Removerei o seu castiçal. O castiçal é feito para quê? Para iluminar. Se ele não ilumina, ele é o quê? Ele é inútil e desnecessário. O castiçal aqui é a igreja. Representa a igreja. Apocalipse 1:20 nos fala isso. A igreja, meus irmãos, ela não tem luz própria, ela reflete a luz de Cristo. Mas se uma igreja ela não ama, ela não brilha. Por quê?
porque diz a Escritura que quem não ama está em trevas. 1 João 2,9. Então, uma igreja que não brilha essa luz de Jesus, essa luz, a luz de Cristo neste mundo de trevas, ela é desnecessária. E aqui Jesus disse, se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou remover o castiçal de vocês. Eu vou apagá-los. A igreja de Éfeso, meus irmãos, vocês não sabem, ela deixou de existir. Ela já não existe mais, a igreja da cidade de Éfeso. Jesus removeu, sim, o castiçal daquela igreja. Hoje só existem ruínas naquela igreja. E uma lembrança de uma igreja que perdeu o tempo da visitação do Senhor. Quantas igrejas locais eram zelosas? Nós temos o exemplo da igreja presbiteriana nos Estados Unidos, que era uma igreja extraordinária, enviou inclusive Archibald Simonton, que foi o fundador da igreja presbiteriana do Brasil, um grande missionário formado em Princeton, nos Estados Unidos, que era um seminário conservador na época, e hoje é um seminário que defende e ensina teologia liberal, que nega a inspiração verbal e plenária da palavra de Deus, e esta igreja hoje, ela pratica uma série de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, é uma igreja totalmente liberal, que não é mais a igreja presbiteriana que foi no passado, a igreja que perdeu a sua mensagem, perdeu o seu rumo, e já não é mais uma igreja, porque não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Já não tem uma mensagem transformadora para pregar. E eu vou terminar aqui apontando um último aspecto, que é o fato de que Jesus faz promessas à sua igreja. Ele não apenas conhece a igreja, está no meio dela, ele não apenas faz elogios, ele não apenas repreende, ele faz promessas. Versículo 7, ao que vencer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Uma das 7 cartas, meus irmãos, cada uma delas, na verdade, termina com uma promessa aos vencedores. Ele faz promessas aos vencedores. Um outro ponto, e essa promessa para quem obedece que o Espírito diz à igreja. E Jesus fala aqui em vitória. Por que ele fala em vitória? Porque nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual. É por isso que ele fala de vitória aqui. O vencedor, ele vai se alimentar da árvore da vida, de acordo com o versículo 7. Isto é, o vencedor é aquele que tem a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o ponto. E muitos haviam abandonado o seu primeiro amor, mas aqueles que mantivessem esse primeiro amor iriam morar no céu. Eles rejeitaram, por exemplo, comidas sacrificadas aos ídolos, conforme vemos no capítulo 2, versículos 14 e 15, e também no 2, versículo 20. Mas quem rejeitar as comidas sacrificadas aos ídolos, vão se alimentar da árvore da vida, no paraíso celestial. Capítulo 2, versículo 8, nos mostra que o paraíso de Deus aqui é uma expressão, na verdade, figurada até, porque nós temos aqui em Gênesis 2:8, o jardim no Éden, e agora esse jardim recuperado, o paraíso que foi perdido, é o paraíso recuperado através da obra redentora do Senhor Jesus. E ele faz uma promessa, que se você, ao que vencer, ao que não deixar o seu primeiro amor, ao que voltar, na verdade, à prática das primeiras obras, ele faz uma promessa, que vai estar com ele neste paraíso celestial e vai se alimentar da árvore da vida. E a palavra paraíso na Bíblia, meus irmãos, ela é usada para enfatizar o lugar onde Deus habita. Conforme vemos em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 4, também nos fala do céu, no paraíso de Deus, no céu. Eu poderia fazer uma reflexão doutrinária. Muita gente pergunta isso, eu vou usar aqui 3 minutos para um parêntese, sobre essa questão da morte, do céu e do inferno. Resumidamente, meus irmãos, entre a morte e a ressurreição, quando você morre, e após a sua morte e a ressurreição, nós chamamos isso em teologia de período intermediário. O estado intermediário da nossa existência. Quando você morre, o seu corpo volta para o domínio de Deus, conforme vemos em Eclesiastes 12:7, e o seu espírito volta para Deus que o deu. O espírito dos ímpios, de acordo com a Escritura, vai para o Hades, para o mundo dos mortos. As almas dos cristãos, dos salvos, vai para o céu,
Portanto, se você pegar em Filipenses 1:23, 2 Coríntios 5:8, 1 Pedro 3:22, nos fala exatamente isso. Você, quando morre, você vai direto estar com o Senhor. Estará com o Senhor na mesma hora. Quando o Senhor Jesus morreu, Ele entregou o seu Espírito. E Ele foi para o Pai, na mesma hora. Quando um justo morre, um cristão morre, ele vai para o céu. E o ímpio, ele vai para o Hades. Mas este é um estado intermediário entre a sua morte e a ressurreição por ocasião da volta de Cristo. Diz a Escritura, o Senhor Jesus vai dizer isso em João 5:28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal sairão para a ressurreição da condenação. Então, há uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a condenação. Então, se você morrer agora, vai para um estado intermediário no céu, e o não cristão para um estado intermediário no Hades. Mas na volta de Cristo, uns vão ressurgir para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E os que forem para a condenação eterna serão lançados no lago de fogo, diz a Bíblia, que é a segunda morte, que você encontra em Apocalipse, capítulo 14, 20, versículo 14, desculpa. É a segunda morte. E o povo de Deus, quando morrer, e aliás, quando ressuscitar, vai para o novo céu e para a nova terra, que é o lugar definitivo do povo de Deus. E assim como a vida eterna, meus irmãos, dos salvos, assim como os salvos desfrutam vida eterna, os ímpios desfrutarão de existência eterna, mas de sofrimento. Nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, fogo que não se apaga, em Marcos 9, 45, 46, fogo inextinguível, Lucas 3, 17, o verme que nunca morre, o poço sem fundo, em Apocalipse 9, 1, a fumaça do seu tormento subindo para todo sempre, Apocalipse 14, versículos 10 e 11. E é interessante que, quando você encontra a expressão eterna, condenação eterna para o inferno, as expressões, por exemplo, no grego, aionios, aidios, no grego, essas expressões todas para sempre, eterna, é tanto usada para descrever a eternidade dos santos no céu, como a eternidade dos ímpios no inferno. Não tem como você trocar de sentido esses termos eternidade, porque você não queria que as pessoas fossem eternamente condenadas no inferno, uma vez que isso é muito claro na palavra de Deus. Portanto, há dois destinos na Bíblia. E aqueles que são salvos vão gozar do paraíso de Deus no céu e se alimentarão da árvore da vida. Jesus disse, ao que vencer. Ao que vencer, o vencedor é quem? É o cristão. E a mensagem, o cristão verdadeiro, aquele que creu em Cristo, aquele que se arrependeu dos pecados e creu nele e perseverou até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu tenho que destacar aqui um ponto, meus irmãos. A doutrina da segurança da salvação não é uma doutrina que diz que uma vez que você se converteu, você pode agora viver em pecado e viver longe de Deus até o fim. A doutrina da segurança da salvação é a doutrina que diz que se você de fato se arrependeu e creu, você vai perseverar até o fim. Porque se você não perseverar até o fim, você vai provar que você nunca foi um salvo de verdade. 1 João capítulo 2, versículo 19, diz assim, saíram de nós porque não era dos nossos, porque se fossem teriam ficado conosco. Mas para que se manifestasse que não são todos de nós, eles saíram. Portanto, não confunda falsa conversão com conversão genuína. A conversão genuína, ela gera santificação, ela gera arrependimento, ela gera uma mudança contínua e duradoura. A permanência, a perseverança é a marca que caracteriza os salvos. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. E não para sermos pessoas que vivem em pecado e iniquidade. Porque diz a Escritura que quem vive na prática do pecado não nasceu de Deus. É o que diz em 1 Pedro. Portanto, eu estou falando aqui, ao que vencer são os salvos em Cristo Jesus. Os que receberam um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Nasceram de novo. Os verdadeiramente salvos. Salvos não por uma religião,
não adeptos de uma filosofia, mas salvos e transformados pelo poder do Evangelho de Jesus. Estes são os vencedores. Os problemas, meus irmãos, com aquela igreja que ela enfrentou, são os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. Por exemplo, como ser uma igreja ortodoxa no contexto marcado por tanto misticismo e por heresia? Como ser uma igreja fervorosa no amor de Deus, num contexto marcado hoje, de distanciamento social e de frieza nos relacionamentos? Nós estamos diante de uma situação muito perigosa, porque agora estamos sendo obrigados a mantermos uma distância uns dos outros, há um incentivo ao isolamento, há um incentivo ao afastamento, há um incentivo às relações que não podem ser mais físicas, mas um distanciamento físico e social. Há um incentivo hoje. E isso é um perigo para a nossa vida espiritual. É um perigo para a nossa comunhão. É de fato importante que você mantenha uma distância social, porque nós estamos num período de pandemia. Mas entenda que isto é por causa da pandemia, não se habitue a isso. Não passe a gostar disso. Não passe a apreciar o distanciamento social, o isolamento social. Sabe de uma coisa? É até melhor que eu fico longe, não tenho perturbações, não tenho que estar aqui envolvido com tanta gente, posso ficar na minha casa mesmo, fico longe de todos. Não vai por aí. Isso é muito perigoso. O último ponto aqui é que o Senhor Jesus, ele anda no meio da sua igreja. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, conforme vemos em Apocalipse 2,18, ele está olhando para as nossas vidas, ele está avaliando nossas obras, ele conhece a nossa igreja, ele conhece a nossa vida, e eu pergunto, o que ele está vendo? Aquele que tem olhos como chama de fogo está a olhar para nós, o que ele está vendo? Quais são os elogios que ele vai fazer à nossa igreja? À nossa vida? Que elogios ele vai fazer? Quais são as exortações que ele faria para a nossa igreja? Quais são as mudanças que precisam acontecer na nossa vida, na nossa igreja? Meus irmãos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é a recomendação de Jesus.